Esse é o nosso 23º Mecanicast, o podcast da mecânica avançada. E nesse Mecanicast nós vamos falar sobre sensor de posição da borboleta. É isso mesmo, gente, sensor da posição da borboleta, vulgarmente chamado também de TPS. Pessoal, ainda nessa pegada de trazer informações para você, para que você possa se tornar um mecânico de referência, um mecânico de diagnóstico avançado, nós estamos trazendo essas informações para você assistir no YouTube ou no seu aplicativo de música. Em algum momento que você estiver apto em poder ouvir alguma coisa, de repente indo para o seu trabalho, voltando para sua casa e assim por diante. Mas enfim, vamos lá. O desafio é fazer com que você aprenda como funcionam todos os componentes que compõem aí um sistema de eletrônica embarcada. Lembrando que nós vamos fazer vários Mechanicasts mostrando para vocês, falando para vocês como funcionam todos esses componentes e esses sistemas. E o agora é o sensor da borboleta. Gente, o sensor de posição da borboleta, ele é um sensor que nos carros mais novos não tem mais, tá? Ele é nos carros mais antigos que ainda possuem cabo de acelerador mecânico, ou seja, cabo de acelerador com cabinho de aço, aonde liga um cabinho de aço lá no pedal do acelerador, vai até lá no corpo de borboleta, que se parece com um carburador, vai até lá no corpo de borboleta e quando você acelera aqui, ele vira lá, ele mexe lá, né? Então acelerou aqui, ele aciona lá por causa desse cabo. E quando ele aciona o pedal, que o pedal aciona essa borboleta, do outro lado aqui é o acionador, aí, aqui não, né? Você não tá vendo, mas imagina o seguinte, de um lado tem um acionador onde vai o cabo, aí tem um eixo no meio desse acionador que vai uma borboleta, e essa borboleta que admite mais oxigênio para dentro do motor. E do outro lado tem um sensor para ver que ângulo que está essa borboleta. Então esse sensor, ele fica ali só observando quanto que o quanto que o condutor do veículo está acelerando. E conforme o condutor acelera, que passa mais oxigênio pelo corpo de borboleta, a central identifica, através dessa informação desse sensor, que o condutor está acelerando o carro. E quando ela vê isso, ela vai lá, aumenta o tempo de injeção, adianta um pouquinho a ignição para que o motor arranque, para que o motor acelere, né? Quer dizer, para que o motor acelere e o veículo arranque. Então, gente, esse sensor normalmente ele tem 3 fios, aonde você tem uma alimentação 5 volts, uma negativa e um sinal. Esse sinal ele vai variar de mais ou menos 0,7 a 0,8 quando ele está em repouso. E conforme você vai acelerando, ele vai subindo. 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3, até chegar a 4,2 ou 4,3 volts. Você tem que observar que quando você pega um carro que você desconfia que está com defeito nesse sensor, ou o scanner fala para você, olha, o sensor de posição da borboleta está com defeito. Então você tem que pegar o seu osciloscópio de preferência, mas também dá para fazer isso com a caneta de polaridade Flex Test Advanced, que a mecânica avançada fabrica. Você pode pegar o osciloscópio, que é o NIL, ou a caneta, colocar nesse sinal e verificar se ele está subindo gradativamente conforme você acelera. Então tem que ser gradativo, tanto subindo quanto descendo, não pode dar grandes saltos. Tá? Ele tem que ser gradativo. Se você tiver um osciloscópio, melhor ainda, porque daí você vai ver uma curva. Conforme você vai acelerando, a curva vai subindo. Quando ela chegar no 4,3 volts, ela trava lá em cima. Aí você vai tirando o pé, ela vai descendo. Então ela cria uma forma de onda conforme você acelera, conforme o tempo que você acelera. E se você for usar o seu osciloscópio, você tem que regular ele aí com um tempo de 1 segundo para você acelerar e conseguir ver essa forma de onda. Se você colocar num tempo maior, você não vai conseguir ver nada. Você vai ver um positivo quer dizer, você vai ver um 4,3 e um 0,7 volts. E aí não é interessante. Para que isso aconteça, tem que ter alimentação 5 volts e tem que ter o negativo. Isso também é muito importante de se verificar. Depois, no outro podcast, a gente vai falar sobre o pedal do acelerador, que é uma evolução do sensor de posição da borboleta. Né? O pedal do acelerador ele faz um trabalho muito parecido com ele. Na verdade, é o sensor de posição e o corpo de borboleta motorizado que trabalha sem fio. Mas isso é um tema para um próximo podcast. Pessoal, existe também em alguns carros mais antigos,
um sensor de posição da borboleta que ele tem 4 fios, tá? E quando ele tem esses 4 fios, você vai conseguir ver que vai ter sinal em dois pinos, não vai ter só em um, porque daí ele vai ter 2 formas de contato para a pista de aceleração. Mas isso são os carros, são poucos carros que tem isso, né? Mas pode acontecer de você pegar alguma situação dessa. E em alguns casos desse, vai existir também um interruptor de marcha lenta. Então, quando tem esse interruptor da marcha lenta, o que acontece? Quando você acelera o carro, quando você começa a acelerar, tem que fazer um cleque em algum interruptor que esteja próximo ali do eixo da borboleta, do eixo que faz a aceleração. E quando você acelera, ele faz um cleque, abrindo ou fechando, e quando você chega no repouso, ele também faz um cleque, abrindo ou fechando esse interruptor, e a central com isso, ela sabe que você saiu da marcha lenta e que você voltou para a marcha lenta. Eu me recordo muito bem sobre esse assunto, gente, porque nessa época eu tinha uma oficina mecânica. Quando eu tinha oficina mecânica, eu mexia muito com esses carros, que era da minha época, né? Eu tive oficina mecânica no ano de 2000 até 2012, mais ou menos. Então, nessa época, aparecia muito os carros que era com aquela injeção eletrônica que eles chamam de injeção burra. Burra porque ela você não consegue passar scanner nela, né? Não é que ela é burra, é que ela é analógica, né? Ela tem quer dizer, fala que é analógica, mas ela tem alguns comandos digitais também. Mas enfim, você não conseguia fazer diagnóstico via scanner, tinha código de piscada e o resto era com multímetro mesmo. Multímetro ou osciloscópio. Porém, usava-se muito pouco osciloscópio nessa época. Só concessionária ou uma outra oficina de referência. Mas enfim, o carro chegava na minha oficina e chegava ruim de marcha lenta, ninguém consertava, já tinha passado por vários reparadores. E nessa época eu já tinha essa informação, né? E aí o que acontecia? Você ia lá e observava o carro e quando eu acelerava você via que não estava fazendo tlec-tlec. Então eu esperava isso acontecer. Depois que eu via que fazia o tlec-tlec, eu regulava, que ele tinha um furo oblongo para você regular ele, né? Então soltava, regulava e, lógico, via também se alguém não tinha mexido nesse corpo de borboleta para poder deixar mais acelerado o carro, né? Que também fazia com que não dava o tlec-tlec, o clique, né, do sensor. E aí regulava, ajustava e o carro ficava um relógio. Porque a central ela precisava saber nessa época o momento em que ela tinha que fazer os seus cálculos para a marcha lenta. E se ela não visse esse clique do interruptor, ela achava que o carro estava acelerado, então não conseguia acertar a marcha lenta de forma nenhuma. O carro ficava todo embaralhado. Bom, pessoal, esse foi o nosso Mecanicast sobre sensor de posição da borboleta. Se você gostou, deixa o like ou marca aí que gostei. E qualquer dúvida, deixa seu comentário. E eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre injeção eletrônica, sobre eletrônica embarcada de veículos. Até o próximo. Abraço!